Dando continuidade ao nosso estudo de depois da morte, agora nós vamos abordar os perigos que vêm dos homens e não dos espíritos, como abordamos no capítulo 26. Esse é um problema que já vem arruinando muitas doutrinas antigas e todas aquelas doutrinas que vêm em seu meio. Homens de pouco caráter, homens venais, são doutrinas que vão enfrentar esses perigos, esses riscos. Não por elas, mas pelas pessoas que ali estão se dizendo espíritas. Lembramos que já no tempo de Jesus, Jesus mostra claramente que o ouro sempre corrompeu as questões banais, as questões espirituais, quando ele trata com os vendilhões no templo e ele enxota os animais que estavam ali sendo vendidos para sacrifício aos deuses e chama a atenção dos vendilhões. Essa passagem está nos 4 evangelhos de Mateus, de Lucas, de João, de Marcos. E nós vamos começar definindo o charlatanismo, que é a exploração da credulidade pública, através de venda de produtos ou serviços que são incapazes de curar doenças, e a venalidade, que é a qualidade daquele que se vende ou que se prostitui ou que se deixa corromper por dinheiro ou outros valores. Uma passagem do estudo do livro de Cair Bar Schutel, ele fala sobre Judas, que quando ele já está redimido, ele disse que vendeu Jesus por 30 moedas, mas que até hoje nós continuamos vendendo Jesus. Então é muito importante que a gente se esclareça sobre essas questões para que a gente se proteja desses perigos muito sorrateiros, muito sutis. Leon Denis, logo no primeiro parágrafo, afirma que a ignorância da maioria do povo favorece e alimenta essa fonte de abusos. Por isso, tão importante estudar esses perigos. Mas nós aqui queremos ressaltar que a ignorância, ela não favorece e alimenta abusos só nas questões religiosas, mas em todas as questões nós temos visto, especialmente nas questões políticas, nas questões sociais. Aquele que é mais esclarecido não é dominado assim facilmente. Não é, vamos dizer, numa linguagem mais comum, mais enrolado facilmente. Se o mundo hoje exige que nós sejamos mais esclarecidos ao atender a um telefonema, ao receber uma pessoa em casa, um serviço, para que não sejamos alvo, por exemplo, de um assalto, de um golpe, é preciso que a gente se esclareça também em relação às questões às questões espirituais e não continue fazendo resistências a verdades que são tão importantes para nós. O fato de haver fraudes, de haver mistificações, em alguns casos, não significa que todos os fenômenos sejam uma fraude, sejam uma mistificação. Essa igualdade não é verdadeira. Leon Denis também afirma que o magnetismo também passou por esses mesmos problemas das mistificações, das fraudes, e talvez por isso o espiritismo tenha sofrido tantas resistências. O esclarecimento traz segurança, traz firmeza e, inclusive, na doutrina espírita, a nossa bandeira é amai-vos e instruí-vos. Então, nós primeiros precisamos amansar o nosso coração, mas precisamos nos esclarecer. E muitos de nós têm o caminho mais fácil para o coração através da razão.
começando pelo esclarecimento, pela lógica. Então, busquemos o caminho mais fácil para nós. Uma outra questão que fica bem clara para nós é que se a intervenção dos espíritos não é permanente nem regular, já que eles são inteligências livres para a escolha de momento ou se vão dar a sua presença, a sua comunicação naquele momento, então não podemos esperar que uma reunião social vá se investigar um determinado médium, ele não deu aquela passividade, que ele seja um mistificador. Espíritos sérios não se prestam a esses fins. Certa vez, numa reunião mediúnica, uma companheira deu a passividade a uma mensagem final, para uma mensagem final de um espírito, e uma outra companheira também trouxe uma mensagem com o mesmo teor, com a mesma essência, vestindo com outras palavras. Uma delas ficou profundamente aborrecida porque achava que as pessoas estavam desconfiando dela e, por isso, trouxeram, através de outra médium, uma mensagem de igual teor, mas através de outra médium. O que significa isso? Falta de esclarecimento, porque o espírito, como diz numa das passagens do Evangelho, sopra onde for. Então, ele traz a ideia, seja um médium psicofônico, o espírito está jogando a ideia na mente dele e ele vai vestir a ideia com as suas palavras. Como um filme que, se for contado por duas pessoas diferentes, o mesmo filme vai ser revelado por pessoas diferentes, de formas diferentes, mas a essência será a mesma. E ninguém ali está mistificando ou inventando. Cada um está colocando o seu colorido, aquilo que lhe chamou mais atenção. Mas nenhum desses perigos oferece risco. Aquele que está sempre estudando, aquele que está sempre se esclarecendo. Leon Denis já naquela época disse que ainda assim a ideia-mãe vai avançando, derramando a sua essência por todo o mundo e hoje no Brasil nós temos mais de 2 milhões de espíritas somente no Brasil. Se o maior problema é a ignorância da maioria, o maior remédio só pode ser o esclarecimento, que vem através do estudo. Continuemos a nossa tarefa, divulgando a doutrina, mas estudando, para que a nossa palavra seja uma palavra verdadeira, seja uma palavra que esclareça, que ajude.